Salve, salve, torcida vascaína. Tô na área para mais um vídeo de pós-jogo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, que isso é importante, ajuda a gente a divulgar os nossos vídeos aí na plataforma do YouTube. Ative o sininho também para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. E claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante e ajuda bastante também. Pois é, terminou a última rodada da Taça Guanabara no Campeonato Carioca, a 11ª rodada. Vasco 2, Bangu 0. Com isso o Vasco consegue a segunda colocação, né, no campeonato, de uma forma até surpreendente, né, pelo estágio que o Vasco estava, se comparado com os outros times grandes, né, o Vasco era o que estava mais atrás, porque tá nesse início aí de reformulação de elenco, né, nesse processo inicial de reformulação de elenco, enquanto os outros rivais estavam no estágio mais avançado, né? E no entanto, surpreendentemente, né, o Vasco termina na segunda colocação, inclusive na frente do Flamengo, né, e consequentemente leva a vantagem do empate para as semifinais, né? No geral, o Vasco fez um bom campeonato, né, da Taça Guanabara. Talvez, se não tivesse tido aquele planejamento lá da Flórida, né, aquela excursão na Flórida lá, e concentrasse aqui, fazer a pré-temporada aqui, de repente o Vasco poderia até sair campeão aí da Taça Guanabara se tivesse ganho aqueles 2 jogos iniciais e não tivesse perdido pontos para os times pequenos, né? Mas o Vasco consegue essa vantagem para a semifinal contra o Flamengo, mas hoje o jogo não foi bom não, tá? Hoje o jogo foi bem ruim, né? E aí tem algumas variáveis que a gente pode levar em consideração. Por exemplo, o fato de já entrar em campo sabendo que está classificado, né? Então isso tende a ter um relaxamento natural, né, diante dessas circunstâncias. Estou falando tende, né? Não estou cravando nada, mas é uma variável que tem que levar em consideração. Juntando a essa variável o fato da fragilidade do adversário, o Bangu acho que tomou mais de 10 gols em 3 jogos, né? Então isso aí pode ter contribuído para uma partida ruim, né? Os defeitos do Vasco se repetiram, tá? Vem se repetindo. Isso aí não sei como é que o Barbieri vai fazer para consertar isso. Aí vai me perguntar, que defeito é esse, Júnior? É a questão da marcação, pressão no homem da bola quando você vai marcar em bloco alto, né? Isso está bastante complicado porque o Vasco fazia isso, estava fazendo isso ao longo do campeonato inteiro. Enquanto o Flamengo mudou a postura e não fez, né? Enquanto o Bangu, quando tentou fazer os mesmos defeitos, você sai para pressionar o homem da bola, não pressiona de forma satisfatória, não se fecha a linha de passe e não pressiona as opções de passe para o homem da bola, né, do adversário. E com isso os passes entre linhas saem com muita facilidade. Foi o que aconteceu hoje, por exemplo. Teve um lance, então, que o zagueiro do Bangu pegou uma bola, o Bangu fez um contra-ataque com três passes apenas, né? O primeiro quebrou a linha, o segundo já abriu para a ponta direita e o cara já estava fazendo o contra-ataque em cima da defesa do Vasco. Defeito grave. Outra coisa que eu percebi também, em termos de mudança, né, do Campeonato Carioca, principalmente para essas 2 últimas partidas, contra o Flamengo e contra o Bangu, uma baixa intensidade na marcação no meio campo, tá? O Vasco não estava jogando dessa maneira. O Vasco estava pressionando de forma agressiva os adversários, principalmente o homem da bola e as opções de passe. O Vasco não está fazendo isso. O adversário está tendo tranquilidade para jogar no meio campo do Vasco, está tendo facilidade. Os jogadores do Vasco estão marcando a distância. Aí, volto para aquelas variáveis, que eu esqueci de falar, uma outra variável, a questão física, né? Então tem a questão do fato de já saber que está classificado, né? É uma questão. Uma outra variável é saber da fragilidade do adversário, e uma outra variável é a questão física. O time de repente está sentindo aí essa quantidade de jogos, né, que vai piorar porque vão ter jogos em sequência agora, seja da Copa do Brasil, intercalando aí com essas semifinais, então vai piorar. Então tem essa questão física também, que é uma outra variável que a gente de repente pode levar em consideração. Mas o fato é que aconteceu na partida contra o Flamengo, né, uma baixa intensidade na marcação. Não é à toa que
o Flamengo criou diversas oportunidades na intermediária do Vasco, em diversas oportunidades em superioridade numérica, com o Thiago Maia se apresentando vindo de trás, inclusive efetuando chutes de média e longa distância na intermediária do Vasco, né? Então juntava o Ayrton Lucas, o Gerson, o Arrascaeta e o Thiago Maia, né? Os 4 sem ser pressionado. Então isso aconteceu contra o Flamengo, eu notei essa mudança de postura, e aconteceu hoje de novo contra o Bangu. O gol sai logo no início, numa falha absurda da defesa do Bangu, logo aos 4 minutos, né, um lateral batido pelo Paulo Vitor. A zaga do Bangu se atrapalhou ali, o PEC faz 1-0 e todo mundo achava que o jogo ia ser um jogo tranquilo. O Bangu, nesse início de jogo, começa com uma linha de 5 e uma linha de 4, ou seja, no esquema 5-4-1, e depois que tomou o gol, principalmente depois da parada técnica, o Felipe fez uns ajustes, tirou um homem dessa segunda linha, lembrando, a primeira linha um goleiro, a segunda linha os 4 ou 5 defensores, dependendo do esquema tático. Então o Felipe faz uma modificação, tira o 5º homem da segunda linha e joga ele para a terceira linha, e o Bangu começa a fazer uma saída de 3, né? Uma saída de 3 sendo fiel ao esquema tático proposto pelo Felipe, que é a saída sustentada, de posse de bola. Claro, vão cometer erros. Por quê? Por causa da fragilidade técnica, e de repente quando o adversário consegue fazer essa marcação em bloco alto de forma eficiente, a tendência são os erros aparecerem e sair uma bola de segurança para a lateral, né? E tentar inverter errado. Isso acontece, né? Então, mas na ampla maioria das vezes o Bangu conseguiu sair com extrema tranquilidade pela falta da pressão no homem na bola, né? Então o Vasco marcando a distância, fazendo a transição defensiva lenta demais. Isso aí vem se repetindo ao longo do campeonato inteiro, e eu venho comentando isso com vocês aqui. Então quando você não faz uma marcação pressão, né, de forma eficiente no bloco alto, a tendência é sair o passe entre linhas. Se sai o passe entre linhas, né, os homens que jogam por dentro do Vasco, por dentro, o Jair e o Andrei, fazem uma transição defensiva lenta e vem o adversário em igualdade numérica ou superioridade numérica. Então isso aí vem acontecendo no Campeonato Carioca inteiro, e eu venho mostrando isso para vocês. É um defeito que o Barbieri vai ter que consertar. Ou então uma outra opção é você sair do bloco alto, vem para o bloco médio, mas mantendo a pressão no homem da bola, fechando as linhas de passe e mantendo a pressão nas opções de passe do homem da bola do adversário. É uma outra opção, porque aí você tira esse espaço entre linhas do Vasco, onde o adversário joga puxando o contra-ataque, né, para cima da defesa do Vasco. No geral, foi um jogo muito ruim, né? Preocupa. Vasco agora vai pegar o Flamengo, mesmo que o Flamengo esteja num mau momento, é um time já pronto, diferente do Vasco, é um time em formação, é um time tecnicamente superior ao Vasco, né? E precisa, né, ter um máximo de atenção aí. A postura tem que ser outra. O Vasco tem que entrar totalmente diferente do que entrou hoje contra o Flamengo, né? Naquela oportunidade lá do Clássico, o Vasco ganhou, tudo lindo, todo mundo comemorando. Eu fiz o nosso pós-jogo aqui e demonstrei minha insatisfação com a postura do Vasco, porque uma coisa é você ter uma estratégia de jogo e você ser fiel àquela estratégia de jogo ali. Outra coisa é você mudar a postura por causa do adversário. E nós tivemos um exemplo ontem, por exemplo, do Fla-Flu, que o Fluminense se sagrou campeão da Taça Guanabara, né? Que mesmo diante das dificuldades naturais, pelo fato do time do Flamengo ser um time muito qualificado, o Fluminense não abriu mão da sua forma de jogar, diferente do Vasco, né? Diferente do Vasco. O Vasco se fechou, deu a posse de bola para o Flamengo para tentar sair no contra-ataque com um chutão com o Pedro Raul ou o Gabriel Peck. Quando o Pedro Raul conseguia ganhar a primeira bola e prender a bola, dava um respiro para a defesa do Vasco e o time saía. Quando não conseguia, voltava o Flamengo com a posse de bola. O Fluminense ontem não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo manteve a sua convicção no modelo de jogo já implantado, né? E saiu para o jogo contra o Flamengo, sem medo. Saiu para o jogo e viraram o jogo e foram campeões, né? Então, destaquei isso no pós-jogo passado. Hoje se repetiu a frouxidão na marcação no meio-campo do Vasco. Isso começa a preocupar, principalmente Jair e Andrei. Não fizeram uma boa partida hoje e não fizeram uma boa partida contra o Flamengo. O Andrei ainda melhorou um pouco quando foi puxado para primeiro volante,
né? Aí ele deu uma crescida de produção, mas não lá essas coisas também, né? Mas hoje não foram bem de novo. Tudo bem, né? É apenas a segunda partida dos dois juntos. O Andrei pode estar sem ritmo de jogo, né? E aí faz parte do processo natural de reformulação do elenco, mas é uma coisa que para a gente observar. Vou destacar aqui uns pontos interessantes que aconteceram na partida. Por exemplo, ó, o Vasco trocou 293 passes e o Bangu 385. O Bangu também teve mais posse de bola, né? Em finalizações, o Vasco finalizou 20, né, com um índice de aproveitamento de 50%, o Bangu finalizou 11 vezes com um índice de aproveitamento de 54,5%. E a posse de bola foi, no geral, foi 56% para o Bangu e 43% para o Vasco. Pois é, então o Bangu se manteve fiel ao modelo de jogo do Felipe, que gosta muito da questão no modelo de jogo do Fernando Diniz, né, essa manutenção da posse de bola com os jogadores próximos uns dos outros, né, e fazendo aquela triangulação para criar superioridade numérica em cima da defesa do adversário, né. O Bangu conseguiu manter a posse de bola, às vezes saindo com tranquilidade, né, claro, sem ser pressionado. A marcação do Vasco não foi eficiente, marcando a distância, e quando isso acontece, realmente tem uma facilidade maior, né. Vou falar para vocês agora como é que termina essa tabela da Taça Guanabara. O Fluminense campeão, 25 pontos, em 11 jogos foram 8 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 20 gols a favor, 4 contra. Na segunda colocação, o Vasco, né, com 23 pontos, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 20 gols a favor, igual o Fluminense, e 6 gols contra apenas, né, uma das melhores defesas do campeonato. Na terceira colocação, o Flamengo, com 23 pontos, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 19 gols a favor, 6 contra. E na quarta colocação, o Volta Redonda, surpreendendo aí, né, tirando o Botafogo das semifinais. Fez um bom campeonato carioca, o Volta Redonda, né, 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 27 gols a favor e 15 contra. Também tomou muito gol. Um time desequilibrado aí, né? Semifinal da Taça Guanabara, Fluminense e Volta Redonda, Vasco Flamengo, Vasco com a vantagem de um empate. E o que esperar desse jogo do Vasco e Flamengo? Talvez não, eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso. Vamos para os nossos destaques, se é que tem como tirar algum destaque individual desse jogo, mas a gente vai fazer algumas observações, já começando pelo goleiro. Léo Jardim. Por mais que ele tenha feito um clássico seguro, tenha feito intervenções importantes, né, mas ainda não passa 100% de segurança. E hoje, né, ficou demonstrado isso. Teve uma bola, um chute de média e longa distância, que ele foi tentar tirar de manchete, a bola bateu e foi para escanteio, né? Teve uma outra bola que era para ele encaixar assim, ele tentou encaixar assim, soltou. Então, assim, ainda não passa 100% de confiança, né? E aí vem os questionamentos, porque o Ivan começou a temporada como titular, o Léo Jardim chegou depois, né? O Ivan não cometeu nenhuma falha assim a ponto de ter essa substituição e inexplicavelmente veio para o banco e o Léo Jardim virou titular. Aí foi divulgado que o Ivan sabia que o Vasco tinha preferência pelo Léo Jardim, né? Tem outra questão, levantaram uma outra tese também, o fato do Léo Jardim ter sido comprado pelo Vasco e o Ivan emprestado, né? Acho que com cláusula de opção de compra, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas assim, ainda não está passando confiança, tá? Ainda não está passando confiança, é um ponto que a gente precisa ficar observando aí, né? Uma outra situação, observando o lateral esquerdo, Paulo Vitor, fez uma partida né, segura, não comprometeu, né, tentou fazer alguma coisa, né, no momento de ataque, na parte ofensiva, mas né, não tem a mesma qualidade do Piton, mas é uma posição que a gente precisa observar, porque tem uma diferença de qualidade, mas hoje não comprometeu, isso tem que ser destacado, né? Outra observação que eu faço é na dupla, Jair e Andrei Santos. Os dois não estão apresentando um bom futebol. Contra o Flamengo não foram tão bem assim,
também, e hoje contra o Bangu também jogaram mal, não jogaram bem, né? A gente precisa observar isso aí. Uma outra coisa que a gente precisa observar é justamente esse meio campo. Por quê? Quando você entra com o Rodrigo, Jair e Andrei Santos, o Alex Teixeira é deslocado para a ponta esquerda, que é a posição original dele, né? Então é uma situação para a gente observar também, porque vão ter jogos que o Alex Teixeira vai ter que acompanhar o lateral. Fisicamente ele está pronto para isso? A gente precisa observar. Pegamos o Bangu hoje, um adversário frágil tecnicamente, né? Então ele conseguiu ali, na medida do possível, fazer essa recomposição defensiva, essa transição defensiva, mas a gente precisa observar para os jogos com times mais fortes e observar também se essa vai ser a tendência do meio campo, jogar com o Rodrigo, né? E com o Jair e o Andrei fazendo às vezes de meia no momento de ataque, e no momento de defesa recua para fechar aquela terceira linha ali, né? E fazer uma proteção maior na frente da zaga. Mas essa observação que eu faço também, Jair e o Andrei Santos, como eu já comentei aqui, não foram bem, tá? Vamos esperar e aguardar para ver como vai ser daqui para frente, né? De repente melhorando o entrosamento entre eles, o Andrei Santos voltando a ter ritmo de jogo, né? Isso é um destaque importante. E o outro destaque que eu faço é o Pedro Raul, né? Que hoje eu senti ele um pouco mais preso, né? No campo, não sei se é cansaço, né? Mas demonstrando um nervosismo até acima do normal, né? Mas deixou o dele aí num escanteio já no final do jogo, e isso é importante para o centroavante, sempre está fazendo seus golzinhos, é importante porque mantém a confiança alta. E o último destaque que eu faço hoje é a questão do pênalti, hein? Mais um pênalti perdido, dessa vez Alex Teixeira, bateu mal. Precisa intensificar treinamento de pênaltis. Por quê? Porque vai chegar num momento decisivo, por exemplo, como foi contra o Flamengo no Clássico, né? Que não vai poder perder pênalti, porque pode fazer uma diferença muito grande, inclusive botar a classificação para uma possível final em xeque. Então, precisa intensificar os treinamentos, né, em relação a pênalti, porque está complicado, está começando a causar incômodo aí nesse sentido, tá? Esse foi o pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações. Vamos para a semifinal contra o Flamengo, né? E espero que a postura do time mude para ver se a gente consegue eliminar o Flamengo aí e disputar a final do Carioca depois de muito tempo, né? Um tempinho considerável aí, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!